Glória a Deus, glória a Jesus. São Mateus no capítulo 5, vou ler do verso 1 para a nossa meditação. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Onde Jesus fala da bem-aventurança. Quem quer ser bem-aventurado, diga amém. Quem quer ser mesmo, diz graças a Deus. Então vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, começando do verso 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exaltai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Oh, glória a Deus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Daqui um pouco nós vamos meditar na palavra de Deus, né, meus irmãos, minhas irmãs? Agora, glória a Deus, aproveitando a oportunidade, quero dar a oportunidade para a irmã louvar o hino. Glória a Deus, glória a Jesus, um hino de louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É as irmãs que vão louvar ao Senhor. Oh, glória a Deus, glorificado
glorificado o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus, Ele habita no meio dos louvores. Oh, glória a Deus. Glorificado o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória, 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 glória a Deus. Glória a Jesus. As irmãs estão com a oportunidade, irmã, louva o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome santo do Senhor. glória a Deus. Glória a Cinco Deus. coração, monte das oliveiras, sal da igreja, da paz do Senhor Jesus. Hoje é dia de festa, lá na igrejinha, até me recordo da pequenininha. Muitos pregadores estarão ali. É dia de aniversário da congregação, data esperada por todos os irmãos que foram criados naquele lugar. Chega a hora do culto, os irmãos vão chegando, cantando corinho, vão se aproximando, para mais uma vez ao Senhor adorar. Então se inicia o culto com a mensagem de Deus, já vejo descendo fogo lá do céu, para aquecer o crente na congregação. O fogo então pega depressa, é a glória de Deus contemplando a festa. Tem anjos voando no meio da igreja, pra lá e pra cá. Os louvores que aqui são cantados, com um cheiro suave, sobe até Jeová. Até vejo muitos crentes chorando, levantando a mão pra glorificar. Aqui tem crente desviado, que já está chorando, pois em seu coração Jesus está tocando. Volta a sentir o primeiro amor. Venha, meu querido irmão, venha depressa, pois a porta da graça ainda está aberta, mas em breve ela vai fechar. E a noiva de Jesus vai glorificando, o pregador vai anunciando, dizendo que Jesus vai buscar a sua igreja. E este culto poderá nunca se acabar, pois a qualquer momento Jesus vai voltar e essa festa vai continuar no céu. O fogo então pega depressa, é a glória de Deus contemplando a festa. Tem anjos voando no meio da igreja, pra lá e pra cá. Os louvores que aqui são cantados, como um cheiro suave, sobe até Jeová. Até vejo muitos crentes chorando, levantando a mão para glorificar. O fogo então pega depressa, é a glória de Deus contemplando
meditar um pouquinho na palavra de Deus. aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus, ele estava falando da bem-aventurança, né? Aquele irmão que quer ser bem-aventurado. Aleluia. Aquela irmã que quer ser bem-aventurada. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Mas para nós sermos bem-aventurados, nós temos que aprender com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali, a praticar as boas obras. Jesus praticou todas as obras boas. Ali, nós temos que observar, viu? A palavra de Deus, né? E acompanhar através da palavra de Deus a jornada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como foi a sua caminhada? Como foi a sua trajetória? Para nós podermos observarmos, para nós podermos seguirmos a Jesus. Entendeu? Então, para nós seguirmos a Jesus, nós temos que examinar as Escrituras, para nós conhecer. Nós conhecemos a Jesus Cristo através das Escrituras Sagradas, examinando ela, viu? Examinando, porque é através das Escrituras Sagradas que nós vamos examinando e nós vamos conhecendo a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós vamos aprendendo com Ele, porque Jesus, você pode ver, quando Ele sobe para o monte, e ali Ele chama os seus discípulos, e ali aquela multidão que está ali junto com Ele, os seus discípulos se aproximam dele e assenta, se achega, ele se assenta a ele, ele começa a ensinar os seus discípulos e falar para eles da bem-aventurança. O que é ser uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, né? E Jesus começa a ensinar eles, Jesus começa a falar para eles, né? E Jesus começa a falar para os seus discípulos que eles são o sal da terra. Vocês são o sal dessa terra. Vocês são a luz deste mundo. Viu? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós, como o sal dessa terra, nós temos que fazer o quê? Nós temos sal, serve para quê? Para temperar. Então, o crente, ele é o tempero deste mundo. Aleluia. Ninguém come uma comida insossa, come. Uma comida sem sal fica sem graça. É ou não é? Quando a pessoa come uma comida e ali não está temperada adequadamente, ela fala, essa comida está sem sal, essa comida está sem graça. Por quê? Porque faltou sal. Ali. Então o crente, ali, ele tem que ser salgado para poder temperar. Sem sal, o crente não vai prestar para nada. Ali. Sem sal, o crente não presta. Então, o crente tem que ser salgado. Para quê? Para ele poder servir para temperar. Aí tem muitas pessoas falando, que crente salgado? Não, quando o crente ele é salgado, ele serve para temperar a comida que está faltando sal. Então, ele vai temperar. Ele tem sal, ele é salgado. Então, ele tempera. Ele tempera. A comida está insossa, né? Sem paladar. A comida insossa não tem paladar. Fica sem graça. Então, se tem o sal, tem tempero. Hein? E quem tempera, qual é o tempero do cristão? É o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, é Ele que é o nosso tempero. É Ele que vai temperar nós. Nós vamos ser temperados com o Espírito Santo. Nós vamos ser salgados com o Espírito Santo. Para poder nós servirmos. Então o sal serve para temperar. E Jesus disse que nós seríamos também a luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. O sal para temperar, a luz para iluminar. Aleluia. O crente, ele tempera a terra, ele ilumina a terra. Aleluia. Porque a justiça do crente é a nossa justiça. Viu? A justiça do crente. O crente ele tem que andar no caminho justo, no caminho direito.
num caminho reto. Por quê? Porque os caminhos do Senhor são retos. O justo anda nele, os transgressores não. Os transgressores não conseguem andar num caminho reto, no caminho do Senhor Jesus Cristo, não. O caminho do Senhor é reto. O justo anda nele, os transgressores não. Os transgressores nele tropeçarão. Mas aquele que quer andar no caminho reto, no caminho direito, esse glorifica a Deus. Porque esse ele anda no caminho direito. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali, meus irmãos e minhas irmãs, ele andando no caminho direito, resplandeça a sua luz. E os homens olhando e vendo a luz resplandecente na vida do cristão, ele glorifica a Deus. Ele glorifica a Deus pelas nossas boas obras. Assim os homens irão glorificar a Deus pelas nossas boas obras, a qual nós praticamos. Não se pode pegar uma candeia e se colocar embaixo do alqueire, mas no velador, para dar luz a todos que estão dentro da casa. Assim também somos nós. Nós somos a luz do mundo. E uma lâmpada acesa dentro da nossa casa. Nós somos o exemplo dos nossos filhos. Os filhos seguirão os exemplos do pai. Já viu aquele provérbio que diz: tal é a mãe, tal é a filha, tal é o pai, tal é o filho. Porque Deus, quando ele escolhe Abraão, ele viu que Abraão iria ensinar os seus filhos, para que depois deles continuassem a andar no temor de Deus. Os filhos andam no temor do Senhor quando eles aprendem com o seu pai, quando ele aprende com a sua mãe. Entendeu? Aleluia. Aleluia. Porque nós temos que entender bem a palavra do Senhor. Nós queremos ser abençoados. Nós queremos ser felizes. Aleluia. E para nós sermos abençoados, para nós sermos felizes, nós temos que aprender com Jesus. Aleluia. Jesus falou para nós aprender dele. Glória. Ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Então, quando nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos o caminho da bem-aventurança. Nós aprendemos o caminho da felicidade. Era isso que Jesus ensinava os seus discípulos. Ele subiu no monte. E os discípulos assentou em volta dele. E ele começou a ensinar eles. E falar para eles da felicidade, da bem-aventurança. Oh, glória a Deus. Vamos recapitular o que diz o Senhor Jesus? Oh, glória a Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por que pobre de espírito? Porque nós que aceitamos Jesus temos um só Espírito, que se chama Espírito Santo. E aqueles que estão no mundo de pecado lá, aqueles que estão cansados,
estão oprimidos? Aqueles não. Aqueles estão oprimidos pelo maligno, oprimidos pelo diabo. E sabemos que o espírito do diabo não é um só, são legiões. Aleluia. O espírito do diabo é uma legião de demônios. É muito espírito. Mas o cristão, o servo de Deus, ou a serva de Deus, tem um só espírito. Espírito Santo, Espírito da verdade. O Espírito o mundo não conhece. Hein? O mundo não conhece. Porque o mundo não vê. O mundo não pode receber. Mas Jesus, vós conhecereis, porque habita em vós. Vós conhecereis. Meu irmão conhece. A minha irmã conhece. Por quê? Porque está na vida dela. Está na vida dele. Aí. E ele é o templo do Espírito Santo. O templo de Deus, que sois vós. É santo, é sagrado. Meu irmão é um templo de Deus. Minha irmã é um templo de Deus. Por quê? Porque meu irmão, porque minha irmã, viu? Ela, quando aceitou Jesus, aquele espírito imundo, ele saiu. Saiu. Você pode ver, se ele voltar de novo para casa, você pode ver que ele não vem sozinho. Jesus, quando ele sai, ele retornando, ele traz mais 7 com ele. Está vendo? Vem mais 7 com ele e entra dentro daquela casa. Entendeu? O Espírito do Senhor não. O Espírito Santo é um só. Ali. O Espírito Santo é um só. Ele habita no meu irmão, ele habita na minha irmã, para ensinar o meu irmão, ensinar a minha irmã a andar no temor do Senhor. Então nós andaremos no temor do Senhor e aprendemos com o Senhor, porque seremos todos ensinados por Deus. Todo ensinado por Deus. E andaremos no temor do Senhor, porque o próprio Espírito Santo estará conosco, nos ensinando, falando conosco, nos corrigindo. Está vendo aí? A Bíblia chega até a falar, já esqueceste a argumentação que argumenta com vós? Hein? Então quem é que argumenta conosco? É o Espírito Santo. Hein? Você pode ver, quando nós fizemos alguma coisa errada, nós por ele somos repreendidos por ele. Somos repreendidos por ele por quê? Porque nós fazemos parte, está vendo ali? Do corpo santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o corpo de Jesus é santo. A árvore é santa. O Espírito é santo. Está vendo? E nós andamos unidos em santidade e em justiça. O crente é unido em santidade e em justiça. Ali. Então, nós andaremos todos nós no mesmo caminho. Nós somos membros, muitos membros aí, em um só corpo. Uma só cabeça. A cabeça do verdadeiro cristão, do verdadeiro servo do Senhor, é uma só. É Cristo. Cristo não tem um monte de cabeça. Cristo é a cabeça dele, é uma só. Então nós somos membros do corpo de Cristo. E nós zelamos no corpo de Cristo. Como zelar da casa do Senhor? Como zelar do corpo do Senhor? Como nós zelamos do nosso corpo? Aleluia. Nós primeiro cuidamos de nós mesmos. Quando nós cuidamos de nós mesmos, nós estamos zelando do corpo de Cristo, porque nós fazemos parte. Então nós zelamos de nós mesmos. Como que nós zelamos? Buscando a santidade, se livrando da coisa errada, do pecado. Porque nós, outrora, quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos a vontade do mundo, aí sim, nós praticávamos o pecado. Porque nós estávamos no mundo. E as pessoas que estão no mundo, ali, elas não são guiadas pelo Espírito Santo. As pessoas que estão no mundo são guiadas pelo espírito das potestades do ar. Ali.
É por isso que sai uma moda. Sai uma moda, os que são do mundo logo pega logo aquela moda. Eles são do mundo. Eles querem andar na moda do mundo, na vontade do mundo. Então o mundo vai sempre criando modas novas. O mundo cria modas novas para o mundo. E eles cada vez mais vão mudando, vão se modificando. Mas o crente não. O crente permanece em Cristo. Aleluia. O crente permanece em Cristo. Cristo não muda. Deus não muda. O Espírito Santo não muda. E o crente também não muda. O crente se reveste. Aí, o crente não anda no mundo, ali as coisas do mundo. O crente ele vai se revestindo. E cada vez mais, o crente vai se revestindo. Revestindo da graça, revestindo de poder, revestindo de conhecimento, revestindo de sabedoria. Ali, o crente vai se revestindo. O crente nunca fica velho. Tem irmão que fala, eu já tenho 30 anos de crente. Não, o crente não envelhece. O crente se renova. Eu estou com 35 anos que aceitei Jesus. Eu não estou velho. E não me acho velho. Eu me acho novo. E quero cada dia mais me renovar. Porque a palavra do Senhor diz que na velhice ainda nós produzimos frutos. O crente na velhice produz frutos. Os frutos bons. Olha, toda árvore boa produz fruto bom. Não há árvore boa que produza fruto mau. Cada árvore traz consigo os seus próprios frutos. Hein? Então, meu irmão, minha irmã, que aceitou Jesus, aí, e você produza fruto para Deus, aí, você vai continuar produzindo. Quando tiver alguma coisa te atrapalhando, você ora a Deus, e Deus, aqueles galhos ruins, aquelas coisas que estão atrapalhando a minha irmã frutificar, pode ter certeza. Então vai lá podar ela. Poda. O que ele poda? Quando ele poda, aí, ele está tirando o quê? Tirando aqueles galhos que estão agarrados na minha irmã, que está me atrapalhando, ele vai podar aqueles galhos para renovar. Aí vai nascer renovo, vai nascer de novo, vai revivendo, a planta vai revivendo, ali, a árvore vai brotando, ali, e quando pensa que não, ela começa a produzir mais fruto ainda. Mais fruta ainda. Hein? Por quê? Porque ela foi podada. Hein? Para produzir mais. É assim a vida do crente. O crente se renova. Por quê? Porque ele é bem-aventurado. Ela é bem-aventurada. Hein? Por quê? Porque ela está ligada na videira. Está ligada em Jesus. Hein? Toda vara que está ligada em Jesus produz muito fruto. Hein? Jesus disse que sem Ele, sem mim, nada podeis fazer. A árvore que não está ligada em Jesus, ela não produz fruto. Está vendo? Ela não pode produzir fruto. Para produzir fruto tem que estar ligado na videira. Tem que estar ligado em Cristo. Ali. Então nós vemos que Jesus, quando Ele fala da boa aventurança, nós vamos ver na palavra do Senhor, está ali? Ele vai falando, viu? Os pacificadores, ali, é bem-aventurado, ali, os mansos são bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados, os que sofrem perseguição por causa da palavra de Deus são bem-aventurados. Tem irmão que não quer sofrer perseguição, são bem-aventurados. Eles perseguiram os outros profetas que foram antes de nós, ali. E a Bíblia fala para nós, meus irmãos e minhas irmãs, que não pode uma candeia, uma lâmpada acesa ser colocada debaixo de uma cadeira, ou de uma mesa, ou embaixo de uma cama, não, bota no velador. Para dar luz a todos que estão na sala. É por isso que é importante nós examinar a Bíblia Sagrada, porque Jesus ele disse assim, que primeiro de tudo, primeiro se tira a argueira de nossos próprios olhos, depois nós tiramos dos outros. Porque se nós não tirar o argueiro dos nossos próprios olhos, como é que nós vamos tirar dos outros? Então primeiro, ali, nós tiramos do nosso, para enxergar bem.
Jesus chegou uma vez, o homem era cego, e Jesus chegou para ele: o que quer que eu te faça? Senhor, que eu veja. Então, primeiro nós queremos: Senhor, que eu veja. Abre os meus olhos para que eu veja. Porque eu enxergando, aí sim, eu vou poder falar para o meu irmão. Eu vou poder falar para o irmão porque eu estou vendo. Porque o Senhor abriu meus olhos para que eu pudesse enxergar. O Senhor tirou o argueiro dos meus olhos para que eu também possa ajudar o meu irmão, ajudar a minha irmã a também tirar o argueiro dos seus próprios olhos. Ensinar o meu irmão, ensinar a minha irmã o bom caminho. Porque nós estamos vivendo nos dias tão difíceis, tão trabalhosos, que as pessoas querem ensinar os outros sem antes aprender. Primeiro se dá um bom exemplo. O pai dá um bom exemplo aos seus filhos. A mãe é um bom exemplo às suas filhas. Porque as filhas, elas vão vendo os procedimentos do pai, vão vendo os procedimentos da mãe, e ela cresce ali vendo tudo os procedimentos do seu pai e da sua mãe que são bons. Se um dia ela se desvia, vai para um caminho ruim, ela pode ir, mas depois ela vai parar e falar assim: olha, não foi esse caminho que meu pai me ensinou, não foi esse o caminho que minha mãe me ensinou. Ela vai voltar para o caminho do Senhor. Vai sim. Por quê? Porque ela viu os seus procedimentos, viu os procedimentos do pai, viu os procedimentos da mãe. Então ela vai para onde? Qual o caminho que ela vai? O caminho do pai, o caminho da mãe, porque tal é a mãe, tal é a filha. Tal é o pai, tal é o filho. Olha a família de Jacó. Você pensa que os filhos de Jacó, quem eram os filhos de Jacó? Era tudo bonzinhos? Não. Jacó, muitos deles eram bravos, mas olha depois. E segue. Assim, é só a mãe perseverar. Na perseverança. Na obediência à verdade da palavra do Senhor. Os seus filhos, embora não queiram, mas eles estão vendo a sua santidade. Às vezes não quer te acompanhar, mas olha e vê que você é santo. Não quer te acompanhar, mas olha e veja que o pai é santo. Ele fala: opa, parei. Para onde que eu estou indo? Meu pai é santo. Minha mãe é santa. E aonde que eu estou? Não foi o caminho que meu pai me colocou. Não foi o caminho que nós... Logo seguinte: voltarei para a casa do meu pai. Não foi assim que o filho pródigo fez? Olha o caminho que eu estou. Deixei a casa do meu pai. Né? E na casa do meu pai, o meu pai é santo, minha mãe é santa. Agora onde que eu estou? No meio dessa bagunça, no meio da imundícia. Olha o sofrimento que eu estou passando. Não, levantar-me-ei e voltei com o meu pai, né? Vou para a casa do meu pai, vou levantar-me-ei e vou para a casa do meu pai. E quando pensa que não, está levantando as mãos para o Pai, está levantando as mãos para Jesus, está reencontrando, está reconciliando. Por quê? Porque ela viu o caminho do seu pai, o caminho da sua mãe. Viu? Eles veem, nossos filhos veem. Nossos filhos veem os nossos caminhos. Nossos filhos veem o nosso procedimento. Se eles vão para o lugar errado, eles podem até ir, mas sabe, não foi o caminho que meu pai colocou. Meu pai nunca me levou para esse caminho. Minha mãe nunca me ensinou, nunca me levou para esse caminho. Eles vão retornar. Eles vão retornar por quê? Porque eles, quando estavam junto com o pai sempre lhe aconselhava. Eu me lembro de um conselho que eu li na Bíblia que o salmista Davi deu ao seu filho Salomão. Viu? Salomão, meu filho, a quem Deus somente escolheu. Ele pediu que Salomão guardasse os preceitos do Senhor, guardasse com ele e fosse homem. Viu? Salomão, seja homem, Salomão. Viu? Guarde os preceitos e seja homem. É assim que o pai, ou assim que a mãe tem que dar conselho para sua filha. A filha, viu? Seja uma boa dona de casa. Seja uma boa chefe de família. Cuida bem do seu esposo. Cuida bem da sua esposa, meu filho. É assim.
Porque sempre eu estou falando, o casamento é uma prisão aberta. Já viu falar isso, né? É uma prisão aberta. Não tem volta. Viu? É uma cadeia, você está livre. Não está nas grades, colocado lá atrás das grades, lá como malfeitor. Mas você está numa prisão aberta, casado, ligado pela mulher e a mulher pelo seu marido. Não é assim? Está preso. Está vendo? Todo o tempo que o seu marido viver, você está presa. Todo o tempo que a sua mulher viver, você está preso. Porque está ligado pela lei do marido. E a lei tem domínio sobre todo homem. Todo o tempo que ele viver, só está livre com a morte. Morrendo a mulher, o marido fica livre para casar com quem quiser. Morrendo o marido, a mulher fica livre para casar com quem quiser, mas ela vai contando que seja no Senhor. Ali. Mas fora disso não. Fora disso ela pode se separar do marido. Se ela se separar do marido, ela tem que viver sozinha. Não podendo viver sozinha, primeiro tem que fazer o quê? Reconciliar com o seu marido. Ela vai reconciliar com o seu marido. Ela não vai procurar outro, vai reconciliar com o seu marido. Mas, porém, se quando ela se separar do marido, ou o marido se separar dela, né, por causa de prostituição, o marido se separou da mulher, né, foi para a prostituição, arrumou outra mulher, deixou ela sozinha. Nesse caso, ali, ela não é obrigada a reconciliar com o seu marido. Porque a Bíblia diz que quem vai fazer, se ela arrumar outro marido, sabe que a Bíblia diz isso? Ele faz com que a sua mulher peque. E Deus não toma o culpado por inocente. Deus julga com reta justiça. Se o marido cometeu a injustiça, cometeu o pecado, a infidelidade, largou a mulher com um filho ou 2 filhos, largou a casa, arrumou outra mulher, outra família, você acha que aquela mulher tem que viver sozinha para cuidar dos 2 filhos? Não. Se aquela mulher foi para a casa do seu pai e alguém resgatou ela com seus 2 filhos para cuidar dela, né, tomar o lugar do seu marido, você pensa que Deus vai condenar essa mulher? Você pensa que Deus vai condenar esse homem? Não. Eu acredito que não. Tá vendo? Porque a mulher não cometeu a injustiça. A mulher não cometeu a infidelidade. Ali. Ela foi resgatada. Por quê? Porque eu digo isso por permissão de Deus. Não é um mandamento de Deus. Mas falo da permissão. Falo pela minha consciência. Ali. E pelo meu entendimento. Ali. Porque eu acredito que Deus é justo e Deus julga com justa justiça. O culpado, ele não toma por inocente. Aleluia. Entendeu? E aquela mulher necessita, precisa. E ela encontrou alguém que tomasse o lugar do seu esposo para cuidar dos teus filhos, das suas filhas. Deus o julgará, ninguém poderá julgar esta mulher. Não existe um pastor, não existe um homem que possa chegar e julgar essa mulher. Deus o julgará. Porque até mesmo aqueles que se dão à prostituição, Deus o julgará. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Entendeu? Os caminhos do Senhor são retos, são santos. E Jesus falou que é para nós não julgarmos, não condenarmos. É inexcusável o homem que julga o servo para o seu senhor. Porque o servo, muitas vezes, quando ele cai,
caiu. Mas poderoso é o Senhor para torná-lo a levantar novamente. O justo, a Bíblia diz, cai 7 vezes o Senhor o levantará. Está vendo? Olha o que o Senhor fez com Davi. Segundo a sua graça e a sua misericórdia e compaixão, usou para com Davi. Você acha que ele não é o mesmo? Ele é o mesmo. Ele vai usar da mesma compaixão, da mesma graça, da mesma misericórdia com aquele que necessita de graça, com aquele que necessita de misericórdia. Então o Senhor vai compadecer. E ele diz, quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas sim o pecador ao arrependimento. Porque tem coisas que a pessoa faz, mas depois a pessoa se arrepende. A pessoa às vezes faz certas coisas, depois ele se arrepende. Quando fazer uma coisa errada, não tem jeito, é não fazer mais, só tem um jeito: confessar e não fazer mais. Hein? Porque aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia. Olha ali, a mulher, ela cometeu um ato de adultério, foi apanhada, né? Foi julgada, ela foi levada para ser julgada, ali. E aqueles que queriam condenar, ali, não estavam em condições de condenar, porque eles também eram um pecador também. Qual de vocês não tem pecado? Como Jesus disse. Todos eles tinham, todos eles diziam. E já vai que ninguém te condenou, não, Senhor. Nem eu te condeno. Aí. Vá e não peque mais. Tá vendo? Deixou, vá e não peca mais. Você já fez, vai, não faça mais. Agora coloca a cabeça no lugar, ergue a cabeça. Coloca no lugar e segue em frente. Em frente, servindo ao Senhor. O Senhor não lança em rosto o pecado do homem ou o pecado da mulher, não. O prazer do Senhor está em perdoar. Quando o homem deixa, quando a mulher deixa. Aí abandona os seus maus caminhos. Viu? Aí o Senhor perdoa. E o Senhor ali guarda. Vamos procurar seguir o Senhor para nós sermos bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriareis, perseguires e mentindo disserem todo mal. Está vendo? Contra vós por minha causa. Exaltai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está vendo? Por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, nós vamos ser perseguidos. Todos que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Principalmente nós, que queremos servir ao Senhor ali e praticar as coisas direitas. Viu? Os homens vão glorificar o nome do Senhor pelas nossas boas obras. O nome do Senhor vai ser glorificado pelas nossas boas obras. Resplandeça diante dos homens as nossas boas obras, e eles glorificam o nosso Pai que está no céu pelas nossas boas obras, pelas nossas boas ações. Nós somos chamados para ser a luz do mundo, o sal da terra, para salgar a terra, temperar a terra. O crente, o verdadeiro crente, ele tempera. Ele tempera aquele irmão. Aquele irmão está bravo, é intemperante. Mas o meu irmão vai lá e tempera ele. Aí meu irmão vai lá e tempera. O que tempera um crente? O que tempera um irmão? Uma vez pela boas palavras. Você vai chegar com boas palavras. Ali. Você tem palavras boas para consolar aquele irmão, orientar aquele irmão, orientar aquela irmã. Ali, aconselhar aquele irmão, aconselhar aquela irmã com boas palavras. As boas palavras mudam as pessoas de direção. A pessoa está indo por um caminho mau, um caminho ruim,
mas aquele irmão ali, que tem palavras, ou aquela irmã que tem palavras, acolhedora, ali vai chegar para aquele irmão, para aquela irmã, vai falar palavras para eles com sabedoria, viu? Palavras que vai mudar o coração dele, fazer com que ele venha parar e refletir e pensar no seu conselho, pensar na tua palavra. Realmente aquele irmão está certo, realmente aquela irmã está certa, tá aí? E vai se desviar do mau caminho através do seu bom conselho, através da sua boa palavra. Por quê? Porque você é um sal que tempera a terra. Ali, você é uma luz que ilumina na escuridão. Ali, a pessoa está andando pelo caminho escuro, ali, mas quando ele olha, ele vê você, ele vê a luz. O povo que estava andando em treva, ali, na escuridão, no vale da sombra da morte, o que a Bíblia diz? A luz raiou para eles. Está vendo? A luz raiou para eles. Aleluia. E você é uma luz, meu irmão, minha irmã, aleluia, que brilha. Glória. Que as pessoas olham e veem a luz. E aqueles que estavam sentados no vale da sombra da morte, ali, na escuridão das trevas, ele vê a luz. Aleluia. A luz raia para eles. Ali, e eles saem das trevas. Eles saem das trevas porque viram em ti o brilho da luz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eles saem porque vê o brilho da luz. Então eles saem das trevas e vêm até Jesus. Quando eles vêm até Jesus, Jesus começa a ensinar eles. Hein? Jesus passa a ensinar eles. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, então encontrarei descanso para vossas almas. Então eles vêm e Jesus começa a ensinar, hein? E a vida deles vão sendo transformada. Aí vão se mudando, vão se curando, né? Vão sarando. Jesus começa a curar a enfermidade de um, a enfermidade de outra, solucionando os problemas de um, solucionando os problemas de outro. É assim que Jesus faz. Jesus veio para buscar e salvar o que havia perdido, meu. Quantas pessoas estão aí no caminho da perdição, mas estão encontrando com Jesus porque estão vendo a sua luz. Amém. E você é a luz do mundo, é o sal da terra. Ali. Então usa esse sal para temperar e esta luz para iluminar o mundo. As pessoas que estão em sua volta possam ver o brilho que há em ti, a luz que resplandeça ali nas trevas. Você é uma luz que resplandece nas trevas e as pessoas olham e vê. Opa, olha aquela irmã, está sempre alegre, está sempre feliz, ela é diferente das demais. Por quê? Porque a santidade, a santidade, o amor de Deus, e Deus se manifesta em seu favor, porque Ele vê em ti santidade, Ele vê em ti fidelidade, amor, o amor, viu? Não tem nada maior do que o amor. O amor, meus irmãos, é sofredor, você sofre. Quando você vê uma pessoa em situação difícil, né? Você sofre, você sente por quê? Que você sente aquela dor, porque você não quer ver aquela pessoa naquela situação. Mas para a gente ajudar essas pessoas, a gente precisa ter fé, a gente precisa também ter condição. Amém. Não adianta nós termos a fé se nós não tivermos condição. Aleluia. E eu sempre falo, a igreja, ela pode ter condição de ajudar muitas pessoas, mas é preciso também que os membros da igreja ajudem também a sua congregação, a sua igreja, para que a igreja também possa ajudar as outras pessoas também. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe, que o Espírito de Deus fale mais alto ao vosso coração. Salve nosso Rei Jesus! Oh, glória a Deus! Irmãos, falo do meu coração. Eu gostaria de ter condições boas para ajudar as pessoas que necessitam e que precisam. Porque eu vou falar para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, tem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas caídas,
Muitas pessoas necessitadas e precisando. E para isso, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que essas pessoas venham para a igreja, venham para Jesus. Viu, meus irmãos? Aceitem a Jesus. Venham para a congregação. Aceita a palavra de Deus. Se humilha diante da igreja. Diante da casa do Senhor, você entra ali, deixa o Senhor falar. Porque as irmandades que estão na igreja, que estão ali ouvindo a palavra de Deus, Jesus deu pão, deu alimento para aqueles que ouviam a tua palavra. Eles ouviam a palavra, estavam junto com Jesus, e Jesus deu o que para eles? Pão para eles, comida para eles não desfalecerem no caminho. Então é preciso que eles venham ouvir a palavra de Deus. E depois deles ouvir a palavra de Deus, Jesus dá pão para eles. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aí, depois, primeiro, o reino do céu, a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Primeiro, Jesus, evangelizou a praia. Depois, Jesus pegou o discípulo, faz uma aula. Lançaram vossas redes para pescar. E lançaram a rede e pegaram uma grande quantidade de peixe. Mas antes de pegar os peixes, primeiro, o reino do céu, a sua justiça. As outras coisas vêm depois, irmão. Primeiro buscar o Senhor. Primeiro se humilhar embaixo da potente mão do Senhor. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Meu Deus poderoso, meu Deus maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, ó Pai, a tua graça, a tua misericórdia. Meu Deus e meu Pai, faz desse irmão um irmão bem-aventurado. Faz dessa irmã uma irmã bem-aventurada, Senhor. Ensina nós a sermos pacificadores. Ensina nós, ó Pai querido, Pai amado, a pregar a tua palavra, Senhor. A ensinar os outros, meu Deus, ó Pai, segundo a verdade da tua palavra, Senhor. Continua falando conosco, Senhor. Continua, meu Deus, ó Pai, nos orientando em tudo. Porque eu creio, ó Pai, em Ti. Eu creio no Teu Espírito Santo. O Espírito, ó Pai, da verdade, Senhor. O Espírito que o mundo não conhece porque não vê. Mas o Senhor disse, mas vós conhecereis, pois habita em vós e estará convosco. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, eu tenho tanta fé e tanta certeza que o Senhor falou comigo. É isso, oh Pai, que me encoraja. É a voz do Teu Espírito Santo que falou comigo. É isso que me dá coragem, oh Pai, de viver. É isso que me dá coragem, oh Pai, de obedecer a verdade da Tua palavra. Porque o Senhor falou comigo e cuidou de mim, cuidou da minha esposa, cuidou dos meus filhos. 7 filhos o Senhor me deu. E o Senhor cuidou de todos eles para mim, sendo eu pobre e necessitado. Mas o Senhor, meu Pai, falou comigo. Oh, glória a Deus. O Senhor disse para mim, eu te mostrarei a diferença. Foi como está escrito, outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E o Senhor, o Pai, me guardou até aqui, guardou minha esposa e meus filhos, e vai guardar os meus irmãos, as minhas irmãs que estão comigo, ó Pai querido, Pai amado, porque as minhas orações é para que o Senhor abençoe meus irmãos, abençoe minhas irmãs. Ó Pai querido, Pai amado, e eu falei com meus irmãos e falei com as minhas irmãs, se o Senhor não abençoar eles, se o Senhor não dá vitória para eles, para a sua casa, seu lar, a sua família, e os seus filhos não ser bem-sucedidos, eles não precisam ajudar nesta obra, Pai. Eles não precisam ajudar, porque ninguém pode dar aquilo que não tem, Pai. Foi isso, Pai, que eu tenho pregado para os membros da nossa igreja. Se eles não forem abençoados, não poderão ajudar, não poderão contribuir, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas eu creio que assim como o Senhor fez comigo, o Senhor vai fazer com eles também. É só eles guardar a Tua palavra, é só eles permanecer na verdade da Tua palavra, e o Senhor estará contribuindo com eles também. Porque eu creio, Pai, a vitória não é só minha, a vitória também é deles. Porque se o Senhor me dá fé e a condição, ó Pai, eu quero repartir com eles, para que eles sejam felizes e abençoados
Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, graça, misericórdia, que as minhas orações, ó Pai, querido Pai amado, seja em favor, ó Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus servos, das tuas servas. Ó Pai querido, abençoa os que estão perto, que estão longe, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama a tua graça, o teu poder, o teu Espírito Santo sobre meus irmãos, sobre minhas irmãs. Abençoa a sua casa, seu lar, tua família. É o que eu te peço e agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos pedir a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor abençoe agora a todos vocês. Amém?